Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos começar mais uma aula, então, de algoritmo 1. Como a gente tinha combinado, nessa aula a gente vai ver um por um. Não sei se vai dar tempo de ver todos. Se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Mas a ideia é a gente ver todos os exercícios da primeira lista. Antes de começar, eu gostaria de perguntar, vocês conseguiram fazer? Tiveram muita dificuldade? Eu consegui fazer, para mim foi de boa. Beleza. Eu não consegui. Não? Aliás, eu consegui. Só não rodou alguns. Não, beleza. Então, vamos indo um por um. E aí a gente vai vendo as dúvidas conforme for aparecendo. Uma pequena mudança, eu coloquei a lista como tarefa lá no SIGA. Tá? Não tem problema quem entregou por e-mail, tá? Mas eu coloquei a tarefa lá no SIGA. Ela vai estar disponível hoje, a partir das 22 horas, para que vocês possam submeter aquele arquivo compactado com as respostas, tá? Até o dia 28/1. Se precisar de mais prazo, a gente vai conversando e aí eu posso ver para dar mais prazo para vocês conseguirem terminar a lista. Mas eu acho que com a aula de hoje vocês vão conseguir fazer tranquilamente a lista de exercício. Então, apesar de estar escrito no PDF que é para entregar via e-mail, não tem problema se vocês entregarem, tá? Via e-mail. Pode entregar via e-mail também. Só que seria interessante que vocês submetessem, tá, na plataforma, no SIGA. Lembrando que para cada questão, a gente vai criar um arquivo com a extensão .c, então o número da questão .c. Tá? E é muito importante que no arquivo que vocês vão compactar com os 10 arquivos, vai ser um arquivinho para cada questão, é muito importante que lá não tenha aquele arquivo, o ponto O e nem o ponto .exe. Tá? Se tiver um desses dois arquivos lá, ele não vai deixar entregar via e-mail. Ele vai dizer que tem vírus, porque ele vai entender que o executável é como se fosse um vírus. Tá? Então, ele não vai deixar anexar no e-mail o arquivo de resposta se tiver o arquivo .o e o .exe. Só o arquivo .c, tá, de cada questão que tem que estar lá. Certo. O Google Drive até pode ser que aceite. Tá? Vamos lá. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: desenvolva um programa que solicite ao usuário um ano e imprima ano bissexto ou ano não bissexto, conforme o valor de uma expressão lógica que resulte em 1 se o ano for bissexto e 0 se o ano não for bissexto. E aí tem a explicação. O ano ele é bissexto se ele for divisível por 4, mas não for divisível por 100. E o ano também é bissexto se ele for divisível por 400. E aí o exercício está pedindo para usar o operador ternário. Bom, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo, como qualquer outro algoritmo, é a gente definir qual que é a entrada
qual que é a saída e qual que é o processamento. Tá? Então, vamos lá. Na entrada, o que o usuário vai digitar? O que é um dado de entrada? Tá? Um ano. Então, é um valor de ano. Então, é um valor numérico. Como é que é um ano? Um ano ele tem geralmente 4 algarismos. Então, ele é um número sem vírgula, é um número inteiro. Então, a gente já tem o indício de que a entrada vai ser um número inteiro, um valor inteiro, né, que vai representar um ano. E a saída? A saída vai ser um texto. Né? Então, se é um texto, ou ele vai imprimir ano bissexto, ou ano não bissexto. Então, a saída é um texto que a gente pode printar com o printf. Tá? Bom, e o processamento? Bom, o processamento, a gente vai ter que, então, pegar esse ano e verificar, né, se ele é ou não bissexto. E como é que a gente verifica isso? Usando, né, uma expressão lógica. Então, o processamento vai ser a aplicação de uma expressão lógica sobre a entrada, o valor do ano, de forma a gente obter a saída, se é ou não bissexto. E aí ele está dizendo, ó, a expressão lógica resulta em 1 se for bissexto e 0 se não for bissexto. Como é que a gente vai criar essa expressão lógica, então? Ó, primeira coisa. Para que a gente tenha uma expressão lógica, a gente usa que tipo de operadores? Quais são os operadores que retornam uma expressão lógica? Que retornam um valor lógico. Se eu aplico, por exemplo, um operador de soma, esse operador de soma ele não vai me retornar um valor lógico. Ele vai retornar um valor que tem o mesmo tipo. Se eu somo 2 inteiros, ele vai me retornar um número inteiro. Então, para que eu tenha um valor lógico, a gente precisa aplicar um operador relacional. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Então, para que a gente tenha um resultado lógico, a gente vai aplicar um operador relacional sobre números, valores numéricos. Qual que é o valor numérico? O ano, né, que é a entrada. Qual que é o operador relacional? Bom, aí eu vou precisar olhar o texto. Ó. Ele está dizendo que um ano ele é bissexto se ele for divisível por 4. Como é que eu sei que um número é divisível por 4? Para eu saber que um número é divisível por 4, eu faço, por exemplo, ano por cento 4 tem que ser igual a 0. Então, aqui eu estou aplicando um operador relacional. O resultado da comparação
se isso aqui é igual a isso aqui, vai ser um valor lógico. Ou 0 ou 1. Tá? Então, só que isso aqui não é condição ainda para saber se é bissexto. Eu preciso fazer mais comparações. Um ano ele é bissexto se for divisível por 4, mas não pode ser divisível por 100. Como é que eu sei se um número é divisível por 100? Eu faço ano por 100 tem que ser diferente de 0. Então, agora, eu sei que ele não é divisível por 4. Então, se aqui for resultado 1, se isso aqui for verdadeiro, significa que ele não é divisível por 100. Bom, mas eu tenho duas condições, eu preciso unir essas condições. Né? Para o ano ser bissexto, ele precisa ser divisível por 4 e não divisível por 100. Então, nós temos o E lógico. Tá? Ó, um operador lógico opera sobre valores lógicos e retorna valores lógicos. Tá? Então, vamos unir essas duas proposições. Então, o ano ele é bissexto. Então, vamos lá. Ano por 104 igual a 0. Como é que a gente faz o E lógico? E ano por 100 diferente de 0. Agora, com a aplicação desse E lógico, o resultado de toda essa expressão vai ser 1 caso isso aqui seja 1 e isso aqui seja 1. Se isso aqui é 1, se essa primeira parcela é 1, é porque ele é divisível por 4. Se a segunda parcela é 1, é porque ele não é divisível por 100. Se ele for divisível por 4 e não for divisível por 100, ele é bissexto. Caso seja 0 aqui ou aqui, em qualquer uma das duas, ele não é bissexto, ele vai retornar 0. Isso é suficiente para saber? Ainda não. Nós temos uma terceira condição, que é um ano também é bissexto se ele for divisível por 400. Ou seja, ele precisa ser ou essa primeira opção ou essa segunda. Ou, então a gente tem a aplicação de um outro operador lógico, o operador ou. Como é que a gente sabe que um número é divisível por 400? Da mesma forma, a gente vai fazer ano por 400 igual a 0. Então, se isso aqui der 1, é porque ele é bissexto. Se der 0, é porque não é. Como é que a gente coloca essa terceira condição junto com aquelas duas que nós juntamos aqui embaixo? A gente vai colocar com o ou lógico. Então, a gente vai colocar tudo isso aqui ou essa outra opção. Então, como é que fica a expressão completa? A expressão lógica completa. Vai ficar assim, ó. Ano por 104 igual a 0
e ano por cento 100 diferente de 0 ou ano por cento 400 igual a 0. Então, a gente tem aqui, ó, se aqui for verdade, significa que ele é divisível por 400, ele é bissexto. Já vai ser 1. Se aqui for 1 e aqui for 1, então, mesmo que aqui seja 0, ele vai ser 1. Porque tem o ou lógico aqui. Tá? Então, essa expressão matemática, essa expressão lógica, ela vai retornar 0 se o ano for bissexto, e vai retornar 1 se o ano for bissexto e 0 se o ano não for bissexto. Então, era essa expressão, era a expressão lógica que o exercício estava pedindo. E agora eu pergunto, como que a gente usa isso com o operador ternário? O operador ternário é aquele operador que ele é o seguinte, não sei se vocês lembram de todos os detalhes dele. Ele é assim, ó, tem um teste, aí tem uma interrogação, aí tem o verdadeiro, 2 pontos, e o falso. Então, aqui no teste lógico, ele tem que ser 0 ou 1. Uma expressão que retorne 0 ou 1. Se for 1, retorna a expressão que está aqui. Se for 0, retorna a expressão que vai aqui no falso. Opa, mas espera aí. Se para usar o operador ternário, eu preciso de uma expressão lógica que me retorne 0 ou 1, e eu acabei de fazer uma expressão lógica que retorna 1, caso seja bissexto, e 0 caso não seja, eu posso usar o operador ternário e a expressão lógico-matemática que a gente acabou de fazer. Então, agora a gente já definiu basicamente o processamento. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Eu posso criar uma variável chamado teste t igual a isso aqui. Aí eu faço aqui t e aqui dentro eu coloco bissexto e aqui dentro eu coloco não bissexto. E ele retorna o texto. Bom, em linhas gerais, a gente definiu então a entrada, a saída e o processamento. Tecnicamente, já estamos aptos a fazer o código. Então, vamos para o código. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre essa explicação teórica do exercício? Foi muito rápido a explicação? Não, foi tranquilo. Beleza, então vamos lá para o código. Como que vai ficar o código-fonte? Bom, primeira coisa, a gente vai aqui em novo arquivo, cria um arquivo vazio, salva ele. Eu vou salvar ele como Q1. Deixa eu criar uma nova pasta aqui, ó. Lista 01. Então, eu vou criar ele como Q1.c. Questão 1.c. Beleza.
Criei o arquivo. Então, vamos lá. Todo código em C vai precisar ter uma função principal, né? Que retorna 0. A gente definiu a entrada. Definiu uma entrada, chamou de ano. Então, vamos lá. Criar uma variável int, ano. E aí, vamos solicitar, então, para o usuário, né? Para o cara digitar o valor do ano. Entre com um ano. Agora a gente faz o scanf. Como é que é? Porcento de, né? E aqui a gente passa o ezinho. Então, até o final da linha 5, a gente definiu a nossa entrada. Tá? A entrada está pronta. Vamos fazer a saída? Como é que é a saída? É um printf. O ano digitado é %S, né? E aí? Como é que a gente vai colocar a string agora aqui? E aí, pessoal, existem inúmeras formas de fazer. Tá? Inúmeras formas de fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir o processamento. A saída está aqui, ó, mas a gente ainda não colocou aqui o texto como vai ser. Mas, enfim, definimos a entrada e já colocamos, né, como a saída tem que ser. Qual que é o processamento? Bom, o processamento, basicamente, é aquela expressão lógica tá? Então, vamos digitar ela. Ó. Ano porcento 4 igual a 0 e ano porcento 100 diferente de 0 ou ano porcento 400 igual a 0. Agora vamos melhorar isso aqui, né? Vamos colocar entre parênteses, porque a gente se perde se não tiver, né? Vou colocar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, essa aqui é a expressão, uma expressão lógica.
Como é que a gente usa isso no operador ternário? Vamos colocar mais um parênteses aqui. Ó. A gente vai colocar isso aqui assim. Aí. E aí a gente pode colocar o processamento todo dentro do scanf. Dentro do printf. E está pronto. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Se essa expressão aqui resultar em 1, ou seja, for bissexto, ele vai retornar esse texto aqui. Caso seja falso, ele vai retornar esse texto. Esse texto é string. A string vai entrar no lugar do %s. Então vamos lá, vamos testar. Ó. Foi. Digite um ano. 2004, ó. O ano digitado é bissexto. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. Lá na pergunta, ele diz para colocar o número 0 ou o número 1, né? Caso o ano for bissexto. Né? Precisa colocar também esse símbolo numérico para mostrar, né? Se vai ser o ano bissexto ou não. Espera aí. Ele diz, acho que lá no enunciado, lá na pergunta. Desenvolva um programa que solicite o ano e imprima ano bissexto ou ano não bissexto. Então é para ele imprimir se o ano é ou não bissexto, conforme o valor de uma expressão lógica que resulte 1 ou 0. Não é para ele mostrar 1 ou 0. Ah, sim, entendi. É para você criar uma expressão lógica que resulte em 1 ou 0, que é essa expressão que a gente usa no operador ternário. Mas a resposta do programa é um texto, informando que o ano é bissexto ou que o ano não é bissexto. Eu fiquei na dúvida. Aí eu coloquei os dois. Eu coloquei tanto como o enunciado, ele pede, né? Se o ano é bissexto ou não. Então, digitando, né, como bissexto. Só que colocando também o número. Que eu entendi que era necessário também colocar o número. Não, mas não precisa colocar o número. O número ali, aquela informação está mais para guiar vocês no que é para vocês, né, fazer, tá? Então, o principal, né, dessa questão é criar a expressão lógica, usar os operadores relacionais e os operadores lógicos para criar essa expressão lógica, tá? Para que a gente possa resolver a questão. E o código, um dos exemplos de código é esse aqui, tá? Existem outras formas de fazer? Existem várias outras formas de fazer. Deixa eu colocar a biblioteca aqui. Pode falar, João Vitor.
Ô, professor, se no caso, se já for divisível por 4, ainda precisa fazer o restante, porque a divisão pelo 4 já daria o resultado correto. Ou é um raciocínio? Porque igual, Deixa 400 é eu. divisível por 4. Então, É. se ele é divisível por 400, então na teoria também seria por 4, né? Aí já, tipo, cortaria o Não, 100 mas e o espera aí, 400. mas nem todo número divisível por 4 é por 400. Nem todo número por 400 é por 4. Todo por 4. Todo divisível por 400 é por 4, não é? Não, tá, mas nem todo divisível por 4 vai ser por 400, né? Mas todo número divisível por 4 é bissexto, não é? Desde que ele não seja divisível por 100. Se ele for divisível por 4 e não for por 100, aí ele é bissexto. Então, aí, no caso, essa teoria corta quando ele é divisível por 4, quando o 400 é divisível também, né? Aí, se ele for divisível por 100 e por 400, então ele é um bissexto, né? Se ele for divisível por 400, ele é bissexto. Então, se a gente estivesse usando if e else, a gente poderia testar aqui primeiro e não precisaria testar o resto. Agora, se ele não for divisível por 400, ele pode ser divisível por 4, mas nem todo número que é divisível por 400 e por 4 é bissexto. Para que ele seja bissexto, ele tem que ser simultaneamente divisível por 4 e não divisível por 100. Por exemplo, 1996 é bissexto. 1996 é divisível por 4, mas não é divisível por 100. Tá certo? Então, Eu acho que é isso mesmo. Então, nem todo número. Então, tem esse algoritmozinho. E isso aí tem que tomar cuidado, porque dependendo de como a gente faz essas associações lógicas, ele não vai dar certo. A gente pode errar nessa associação lógica. A posição de SE e desse OU, né? Notem os parênteses aqui, ó. Tá? Que daí ele não dá a lógica correta. E é complicado porque eu acho que eu até já comentei em outras aulas, né? Que para que a gente codifique alguma coisa, a gente precisa dominar, né? O assunto em si. Então a gente tem que ter um entendimento muito bom do problema. Ó. Eu vou mandar aqui, ó. De 4 em 4 anos é bissexto. Só que de 100 em 100 anos não é. Então, pode ter um número de 4 em 4 anos que, né? Então ele não pode ser múltiplo de 100. Só que de 400 em 400 anos é bissexto. Então, divisível por 400 é bissexto. Divisível por 4 só é bissexto se não for divisível por 100. Se for divisível por 4 e for divisível por 100, ele não é bissexto. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com as interpretações, senão a gente pode codificar as lógicas, né, de forma errada. Bom, pessoal, vamos para o próximo exercício? Mais alguma dúvida com relação a esse? Professor, Sim? quando você escreve o código e ele fica com um vermelhinho lá no Code Blocks, Sim. quando ele fica com um vermelho no começo da linha, o que que é? Neste caso, no seu não ficou. Assim, uma bolinha vermelha? Geralmente, quando a gente clica aqui, a gente pode botar esse sinalzinho vermelho. É usado para
para debugar o código. A gente não vai ver isso por enquanto. Ou então é porque Eu imaginei que fosse um erro, mas ele rodou. eu teria que ver. Se você puder tirar o print e mandar lá no WhatsApp, eu dou uma olhadinha para ver o que é. Vou mandar lá. Beleza. Bom, vamos lá para a próxima questão. Escreva um programa que solicite ao usuário a altura e o raio de um cilindro circular e imprima o volume desse cilindro. Aí vem a seguinte informação. O volume do cilindro circular é calculado pela seguinte fórmula: volume igual a π raio ao quadrado vezes a altura. Bom, então vamos lá novamente. Modelar entrada, saída e processamento. Então, o que tem na entrada? Solicite ao usuário a altura e o raio. Bom, quando a gente tem um cilindro, né? E a gente tem, então, as medidas da altura e as medidas do raio, essas medidas elas podem ser números com vírgula. Então, float, né? Tanto assim, a entrada são 2 números reais, 2 números de ponto flutuante. E a saída? O que é a saída? Ele está falando para imprimir o volume. Então, a saída também é um número com vírgula, né? Chamado de volume. Então, a gente tem, basicamente, 3 variáveis. 2 para entrada e 1 para saída. Todas do tipo ponto flutuante. E o processamento? O processamento é uma expressão matemática que vai me dar o valor da saída com base na aplicação do operador de multiplicação, potência, né, sobre a entrada, né, o raio e a altura. Tá? Como é que é o cálculo do volume do cilindro? Para que eu tenha, né, a dimensão volumétrica do cilindro, eu preciso multiplicar as suas dimensões físicas. Ou seja, multiplicar a altura pela área da base. A área da base do cilindro, como é um círculo, né, vai ser igual ao raio ao quadrado vezes o π. Tá? Então, a área da base do cilindro é π raio ao quadrado. O raio, né, o π, o que é o número π? É a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. Tá? Então, o π é um número que
ele tem relação com a circunferência, o perímetro do círculo da base, tá? Pelo diâmetro. Então, só com a informação do raio e do π, eu consigo calcular a área desse círculo da base, tá? Sem precisar conhecer a circunferência do círculo. Então, o raio ao quadrado, vezes π, a área da base, vezes a altura, a descrição volumétrica. Eu tenho, né, o valor do volume. Beleza. Questão de dimensionalidade. Se a entrada for em metros, a saída vai ser em metros cúbicos. É isso? Se o raio for em metro, raio vezes raio, metro quadrado. Se a altura for em metro, metro ao quadrado vezes metro, metro ao cubo. Se for centímetro, a saída é em centímetros cúbicos. Tá? Então, vamos para o código. Alguma dúvida, pessoal, quanto a essa explicação? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, novamente, a gente vai aqui em novo arquivo. Já vamos salvar como questão 2.c. Novamente, agora eu não vou esquecer de botar um include. A biblioteca de entrada e saída. A função principal. E está tudo certo. Então, vamos definir agora, então, as variáveis. São 3, né? Float, raio, altura e volume. São as 3 variáveis que a gente vai usar nesse código. Então, vamos definir a entrada. Printf. Digite o raio do cilindro. %F, né? Float. Beleza. Fizemos para o raio. Podemos fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? Para a altura. Digite a altura do cilindro. Vou dar um /N aqui para ficar bonitinho. Beleza. Até a linha 10, nós temos, então, até a linha 9, 8, nós temos, então, a entrada definida. Ou seja, a partir daqui, a gente já tem, então, as variáveis de entrada, tá? Já com os seus valores. O usuário já entrou com esses valores, a gente já chamou scanf. Vamos definir a saída. Printf. Como é que é a saída? O volume é %F volume. Pronto. Aqui ele vai imprimir a saída. E o processamento? Processamento, a gente tem que colocar a expressão matemática. Como é que é a expressão matemática? Volume é igual a π 3.14, que multiplica o raio ao quadrado
multiplica a altura. Pronto. Agora eu pergunto para vocês. Qual que é o valor de π? Isso aí é muito importante. Vai ser de acordo com a precisão que você que precisa para o projeto? Então, ó, eu acabei de mandar aí, ó. Essa aqui é uma aproximação do π com 400 casas após a vírgula. Agora, essa pergunta, ela é uma pergunta bastante interessante. O computador, ele armazena, a gente viu um pouquinho sobre isso. Só vai armazenar os números como sendo zeros e uns. E num sistema, por exemplo, de 32 bits, né, a gente tem uma quantidade de zeros e uns na memória, uma variável float, ou mesmo uma variável double, que vai armazenar o valor do π. Quantas casas após a vírgula eu consigo armazenar no computador? E isso aí é interessante. Não adianta eu saber o π com 400 casas. Será que vai fazer diferença eu colocar essas 400 casas aqui na variável, no código que eu fiz? Certo? Essa é a questão. Não. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O valor do π que pode ser armazenado no computador. Aqui. Bom, de qualquer forma, ele não consegue armazenar muitas casas. Seria esse valor aqui, ó. Ele conseguiria armazenar se fosse double. Tá? Se fosse double, pegaria todas essas casas decimais aqui. Como é float, pega menos. Tá?
Então, não adianta a gente querer usar o máximo de casas possíveis para o número π, que ele não vai conseguir usar, não vai fazer diferença. Tá? Então, pessoal, a precisão dos cálculos feitos com o computador é limitada. Tá? Ah, professor, mas é lá nas últimas casas. Sim, tudo bem. Mas existem aplicações em que essa precisão insere erro significativo nos cálculos feitos pelo computador. Bom, vamos testar aqui se esse código funcionou. Então, ó, compilou e rodou. Digite o raio do cilindro. Ele tem raio de 0,5 metro. Digite a altura do cilindro. O cilindro tem 1 metro. Então, o volume é 0,78 metros cúbicos. Tá? Certinho, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Na frente do volume aí, igual, é necessário colocar o float? Então, eu coloquei porque esse número que eu coloquei aqui, ele é um double. Então, para o cálculo dar certo, eu coloquei esse float para ele converter para float, tá? Para daí fazer o cálculo. Se eu diminuísse o número de casas aqui, aí eu não precisaria colocar o float. Tá? Esse float ali é para converter aquele número grandão, né? É para diminuir a precisão dele. Em algum projeto que for necessário colocar o pi. Então, quantas casas que o pessoal geralmente usa? 2 casas só ou 3, 4? Depende da aplicação. Tem até algumas brincadeiras, né, que o pessoal fala que, dependendo do problema de engenharia, você usa 4 para o pi, né, arredonda. Enfim, depende muito da aplicação. Então, por exemplo, se você está querendo calcular, né, quanto ferro vai botar numa estrutura para fazer uma casa, você arredonda para cima. Então, você pode tirar casas, mas aqui, por exemplo, em vez de 14, 15, 9, eu posso botar 16, né? 14 e 16. E aí eu arredondei para mais, né? Né, não vai ter perigo de ficar pouco ferro, né? Você arredonda para mais. Agora, se eu estiver fazendo cálculo, igual um astrônomo que está calculando, né, alguma coisa relacionada à órbita ou à massa de um planeta muito distante, tem um detector que está pegando a luz da estrela, enfim, né, para distâncias cósmicas, né, erros lá até na 40ª casa do pi, né, pode inserir erro da ordem de metros, né, num cálculo. Então depende muito da aplicação, depende muito do problema, né? Então geralmente, se você estiver resolvendo problemas da engenharia, né, e não estiver procurando uma condição máxima, né, estiver procurando uma condição mínima, se você arredondar para cima, você, né, vai ter material a mais, você tem uma margem de segurança. Né? O mesmo vale se estiver procurando uma condição máxima também. Você arredonda para baixo, você garante que está abaixo de um patamar. Né? Tudo vai depender da aplicação. Né? Se a aplicação, se a natureza do problema permite que você arredonde, qual é o impacto desse arredondamento, né, na prática para aquilo que você está resolvendo. Tá? Então, vai depender. Por exemplo, a gasolina, né, tinha o terceiro dígito, né, posto de combustível. Por que precisava de um terceiro dígito? Né, imagina, a cada 100 litros daria 10 centavos.
né, nesse caso aqui, se eu arredondasse 3,14 mais 3,141, significa que a cada 100 litros dá 10 centavos, né? É um valor que estaria sendo omitido. E se eu arredondar para mais, né, enfim, daria um valor, né, muito grande, né, esse arredondamento. Então, tudo tem que ser analisado. Por que tem o terceiro dígito? Por que não tem mais o terceiro dígito nos combustíveis? Eu acho que mudou, né? Agora não vai ter mais o terceiro dígito. Então, tudo depende da aplicação, né? Então, a aplicação é o que vai definir como que vai ser feito, né? Como que você vai definir as variáveis, as constantes, os arredondamentos, né? Até que ponto é válido ou não fazer isso. Tá? Tudo, a aplicação é que vai definir tudo isso aí. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para a próxima questão? Manda bala. Então, vamos lá. Essa aqui é bem divertida. Conseguiram fazer a questão 3, pessoal? Então, vamos lá. Em um cercado, há vários patos e coelhos. Tá? Então, ele está dizendo aqui no exercício que tem patos e tem coelhos. Escreva um programa que solicite ao usuário o total de cabeças e o total de pés e determine quantos patos e quantos coelhos se encontram nesse cercado. É claro que esse problema é um problema didático, né? Então, a gente precisa... ele vai executar em determinadas condições, tá? Se a gente botar um número de cabeça e um número de pé que não corresponde a uma solução válida, ele não vai achar a solução. Ou vai achar a solução com vírgula. Não existe meio pato e meio coelho. Mas vamos lá. Vamos resolver da mesma forma. Vamos definir, então, a entrada e a saída. Qual que é a entrada? Número de cabeças. Então, número de cabeças e número de pés. Bom, não existe meia cabeça ou meio pé. Então, é tudo variável inteira. Número de cabeça e número de pé. E a saída? A saída é o número de patos e o número de coelhos. Como não existe meio pato e meio coelho, também a saída é inteiro. E como é que fica o processamento? Como que eu, sabendo quantas cabeças e quantos pés, né, sabendo quantas cabeças e quantos pés tem, como que eu vou fazer isso se relacionar com o número de patos e o número de coelhos? Então, a gente vai ter que usar aí, esse processamento, a gente vai ter que usar um pouco de lógica. Se eu sei que o pato tem 2 pés e uma cabeça, e os coelhos têm 4 pés e também tem uma cabeça,
vamos montar uma expressãozinha matemática que modela, né, a quantidade de patas com a quantidade de animais, conforme cada um, né, cada tipo de animal. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vocês fizeram aí, pessoal? Ó, vamos fazer o seguinte. Como é que é o total de pés? Então, o número total de pés vai ser igual à quantidade de patos vezes a quantidade de pés que tem um pato, vezes 2, mais o número de coelhos vezes a quantidade de patas que tem um coelho, 4. E a quantidade de cabeças? Vai ser a quantidade de patos mais a quantidade de coelhos, vezes 1, né? Cada um tem uma cabeça. Então, aqui a gente tem o quê? Duas equações, duas incógnitas. A entrada é número de pé e número de cabeça. Tá? Número de pato, número de coelho é o que eu não sei. Quantas incógnitas tem? Número de pato e número de coelho, são duas. Quantas equações eu tenho? Uma para número de pés e uma para número de cabeça, duas. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu tenho um sistema de equações lineares que possui uma solução. Então, eu posso encontrar essa solução. Como é que a gente faz isso? A gente isola, né, em uma equação e substitui na outra. Então, beleza. Vamos substituir. Vamos isolar aqui, ó, número de patos. Então, vamos lá. N patos vai ser igual a número de cabeças menos a quantidade de coelhos. Certo? Então, vamos substituir isso aqui na primeira equação. Vai ficar número de pés é igual número de cabeças menos número de coelhos. Isso aí multiplicado por 2, mais número de coelhos multiplicado por 4. Beleza. Então, aqui a gente pode fazer a multiplicação. Vai ficar número de pés igual 2 número de cabeças menos 2 número de coelhos mais 4 número de coelhos. Menos com mais dá para juntar. Vai ficar que o número de pés é igual 2 vezes o número de cabeças mais 2 vezes o número de coelhos.
tá? E aí? A número de coelhos, vamos rearranjar. Então, 2 vezes o número de coelhos vai ser igual ao número de pés menos 2 vezes o número de cabeças. O número de coelhos vai ser igual ao número de pés menos 2 vezes o número de cabeças sobre 2. Número de pés menos 2. Então, se o número de pés é a entrada e o número de cabeças é a entrada, eu consigo calcular o número de coelhos. Se eu calculo o número de coelhos, aqui, ó, e eu tenho o número de cabeças, eu calculo o número de patos. Então, agora eu já consigo fazer o processamento. Certo? Então, eu tenho aqui uma expressão para calcular o número de pato e aqui uma expressão para calcular o número de coelhos. Eu já posso fazer o processamento. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse código? Alguma dúvida, pessoal, quanto à explicação teórica? Não. Então, vamos lá. Criar de novo aqui. Vamos salvar. Questão 3.c. Eu vou copiar o código daqui para ficar mais rápido. Então, vamos lá. A gente definiu a entrada. Então, é número de patas, número cabeças, número de patos e número coelhos. Digite a quantidade de patas, N patas. Quantidade de cabeças, N cabeças. Beleza. Então, aqui a gente definiu a entrada e a saída. N patos. Definiu a saída. Agora falta o processamento. O processamento a gente vai usar aquela expressãozinha, então. Como é que é? E coelhos vai ser igual a N patas menos 2 vezes
2 vezes o número de cabeças dividido por 2. E o número de patos? Pela outra expressão. Número de cabeças é igual número de cabeças menos número de coelhos. Pronto. Está pronta a questão. Vamos ver. Se tiver 2 coelhos e um pato, tiver 2 coelhos e um pato, são 3 cabeças. Certo? 2 coelhos e um pato, 3 cabeças. Quantas patas tem? Se são 2 coelhos, são 8. E um pato, 10. Então, são 10 patas. Então, vamos lá. Se a gente colocar aqui, ó, 10 patas e 3 cabeças, ele vai dar, ó, que teve um pato e 2 coelhos. Tá? É claro que é um exercício didático, então a gente tem que fornecer uma entrada que seja a solução. Tá? Senão ele vai dar número com vírgula. Ah, eu tenho 10 cabeças, eu tenho 10 patas e 4 cabeças. 10 patas e 4 cabeças, vamos ver. Então, eu tenho 10 patas e 4 cabeças. Né? Ele deu que são 3 patos e um coelho. Então, olha só. 3 patos dá 3 vezes 2, 6. Mais um coelho 4. Então, dá certo. Ó, 4 cabeças e 10 patas. A solução para isso é 3 patos e um coelho. Tá? Legal, né, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Podemos ir para a próxima. Está indo muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar? Perguntem se estão com dúvida. Perguntem. Não deixem de perguntar, pessoal. A aula hoje é para sanar as dúvidas nas questões das listas mesmo. Então, se vocês têm dúvida, vocês têm que perguntar. Pergunta bem tranquilo. Então, beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Então, vamos lá. 2 amigos jogam na loteria toda semana. Escreva um programa que solicite a quantia de cada aposta e o valor do prêmio. E imprima o valor individual do prêmio proporcional ao valor da aposta. Bom, vamos lá. Então, como a gente fez para todos os outros? Primeiro, vamos definir a entrada. Vamos definir a saída. E depois a gente vê o processamento. Então, qual que é a entrada? Se são 2 amigos e eu quero saber as apostas, são 2 apostas. Então, é a aposta 1 e a aposta 2.
tá? E o valor do prêmio. Valor de aposta e valor de prêmio é um número com vírgula, é dinheiro. Então, isso tudo tem que ser float. E a saída? A saída, o valor proporcional do prêmio. Então, como são dois apostadores, são dois prêmios, né? O prêmio do apostador 1, então prêmio 1, e prêmio 2. Isso aí também é dinheiro, é float, número com vírgula. Bom, ok, perfeito. Agora, como é que fica o processamento? Bom, como é que eu calculo o prêmio proporcional? Vamos lá. Digamos que o valor, né, eu aposto 7 e o outro cara aposta 3. Então, a soma das duas apostas dá 10. Ou seja, significa que o valor do prêmio, se a gente ganhasse, eu ficaria com 7 partes e o outro ganhador com 3 partes do prêmio. E a gente dividiria o prêmio em 10 partes. Então, vamos chamar isso aqui, ó. Isso aqui é a aposta 1, né? Aposta 2. E isso aqui é o total de apostas. Então, a gente vai pegar o prêmio, vai dividir pelo total de apostas e vai multiplicar pela aposta 1 para ter o prêmio 1. E vai fazer a mesma coisa. O prêmio dividido pelo total, multiplicado pela aposta 2, vai ser o prêmio 2. Dessa forma, a gente vai ter o prêmio proporcional. O prêmio 1 mais o prêmio 2 tem que dar o prêmio total. Só que se eu apostei R$7 e o outro cara apostou 3, proporcionalmente eu vou ganhar mais dinheiro do prêmio, porque né, eu coloquei mais dinheiro, né, na aposta. Então, a divisão proporcional a gente faz dessa forma. Beleza. Alguma dúvida quanto à explicação teórica do exercício, pessoal? Tranquilo. Então, vamos para o código. Novo, vazio. Vamos salvar como questão 4. Então, vamos lá. A entrada. Então, é tudo float. Qual que é a entrada? A aposta 1, aposta 2 e o prêmio, né? Qual que é a saída? Vamos botar separado aqui. Prêmio 1 e prêmio 2. E a gente vai criar uma variável auxiliar que é total do prêmio. Tá? Aqui é o prêmio total. Digite o valor da aposta 1. Entra com a aposta 1. É F. Digite o valor
da aposta 2 e digite o valor do prêmio. Beleza. Então, aqui na linha 12, a entrada já está definida. Vamos lá para a saída? Então, a saída a gente vai botar aqui prêmio 1 e prêmio 2. Acento F. Prêmio 1 e prêmio 2. Tá, beleza. E agora vamos para o processamento. Como é que a gente vai fazer o processamento? Bom, o prêmio 1, antes de fazer prêmio 1 e prêmio 2, vamos fazer aqui, né, o total do prêmio, como sendo a aposta 1 mais a aposta 2. Então, a gente soma o valor da aposta 1, o valor da aposta 2. Não é total do prêmio, total de aposta. E aí a gente faz, então, aquele cálculo, né? Como é que é o prêmio 1 e o prêmio 2? Então, aposta 1 e aposta 2 dividido pelo total de aposta, multiplicado aliás, é o prêmio, né? Dividido pelo total de aposta multiplicado pelo valor da aposta. Então, tá aí. Pronto novamente. Vamos lá. Compilou e executou. Então, vamos de valor da aposta 1. Ah, eu apostei 7. Valor da aposta 2. O cara apostou R$3. Valor do prêmio, 1.000. Então, um vai receber 700 e o outro R$300. E aí ele vai fazer esse cálculo proporcional para qualquer valor de aposta. Ah, mas a soma não dá 10, não tem problema. Né? Vamos lá. Ó. Se o cara, a aposta 1 foi 7 e a outra foi 4, e o valor do prêmio foi 1.000, tá? Então um vai receber 636 e o outro 363. Tá? Ele fez proporcional, tá, ao total de aposta, que a gente usou o total de aposta aqui para fazer o cálculo proporcional. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Estão conseguindo acompanhar? Está indo muito rápido? Tá tranquilo, professor.
Então, vamos lá. Já estamos chegando na quinta questão, ó. Estamos na metade da lista. Então, vamos lá. A importância de R$ 780 mil será dividida entre os 3 primeiros colocados de um concurso, em partes diretamente proporcionais aos pontos conseguidos por ele. Então, nota entre 0 e 10. Construa um programa que solicite o número de pontos dos 3 primeiros colocados, tá? Então, dos 3 ganhadores. Lembrando que cada um é uma nota de 0 a 10. E aí, imprima a importância que cabe a cada um deles. Basicamente, é a mesma coisa que o exercício 4. Né? É uma média ponderada. Aliás, a gente vai dividir de forma ponderada, né? Proporcional. Só que agora a gente fixou, né, que os pesos, né, então as notas, são de 0 a 10. Ou seja, como são 3 e é de 0 a 10, soma-se 30 pontos. Bom, vamos lá. Então a gente vai definir entrada e saída. O que é na entrada? Então, nota 1, nota 2 e nota 3. Essas notas, como é valor de 0 a 10, é tudo int. Tá? Valores de 0 a 10. E a saída? O valor de cada um. Então, vamos lá. Valor do primeiro, valor do segundo e valor do terceiro. Tudo, valor em dinheiro é float. E como é que a gente vai fazer agora esse cálculo, esse processamento? Então é o seguinte, como a gente tem 3 notas de 0 a 10, a soma delas vai ser 30. Então, não. Não. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai criar uma nota total. Que vai ser igual nota 1 mais... Ô, professor, essas notas não seria float? Porque pode ter, tipo, 7.5, 7.8. Pode. Não tem problema. Quer Pode ficar- ser eu float coloquei também. a idade de colocar 7.5, né? Tudo bem. Se preferir, a gente faz com float. Então, a nota total guarda a soma de todas as notas.
Aí a gente vai pegar o valor lá de 780 mil, vai dividir por nota total, e esse valor a gente vai multiplicar. Então, por nota 1, para dar o valor 1. Tá? Por nota 2, para o valor 2. E multiplicar por nota 3 para dar o valor 3. Então, da mesma forma, a gente precisa somar as 3 notas para pegar o valor total, para poder fazer a divisão. Tá? E aí poder achar o valor proporcional certinho. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Podemos ir para o código? Então, vamos fazer com float. Então, vamos definir a entrada. Então, a entrada é a nota 1, a nota 2 e a nota 3. A gente tem também o prêmio, ou o valor, né? Que é igual a 780 mil. Que mais? E aí a gente tem a saída, que é o valor 1, valor 2, valor 3. Tá? Então, digite o valor 1, digite o valor 2 e digite o valor 3. Valor 1, 2, 3. Valor total já tem lá. Então, criar nota total. Pode falar quem levantou a mão. Professor, eu já vi você colocando valor com vírgula e com ponto. No outro exercício estava com ponto, né? Neste caso aqui Nossa, tá eu com... errei aqui. É ponto, foi mal. Ah, beleza. É porque assim, quando você falou, eu já fui procurar, porque é língua inglesa, então é ponto. O separador decimal é o ponto. Vírgula é para separar a declaração de matriz e tal. Então, é com o ponto mesmo. Nota 2. Nota 3. Nota 1, nota 2 mais nota 3 é a nota total. Então, o valor 1, valor 2 vai ser igual ao valor total dividido pela nota total vezes nota 1. Nota 2. É isso aí. Agora, vamos organizar a saída.
Pronto. Então, aqui a gente definiu para imprimir a saída. A entrada está certa e o processamento está aqui. Vamos testar, ó. Compilou, rodou, digite o valor da nota 1. Então, vamos lá. A primeira pessoa tirou 7,5. A segunda pessoa tirou 9,8. E a terceira pessoa, 2,6. E aí ele dividiu, ó. Um levou 293 mil, o outro 384 mil e o outro 101 mil. Tá? Então, ele somou as 3 notas e fez a divisão dos 780 mil, né? Proporcional para cada um, né, dos 3 finalistas. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. como que é o nome desse símbolo aí na frente da nota? É scanf, aí é porcentagem F, aí tem um símbolo. É o e-comercial, né? É o Ezinho, aquele e-comercial. Chama operador de endereço. Deixa eu ver se tem algum nome para ele. Não, chama de e-comercial mesmo. Tá? É e-comercial mesmo. A gente tem que colocar ele aqui justamente para a gente passar o endereço dessa variável para o scanf poder armazenar o valor lá aonde está a memória foi reservada para essa variável. Então, vamos para a próxima. A próxima é a questão 6. Sabendo que o latão é obtido fundindo 7 partes de cobre com 3 partes de zinco, faça um programa que solicite quantos quilos de latão se quer produzir e imprima quantos quilos de cobre e zinco são necessários. Então, vamos lá. Novamente, vamos modelar como entrada e saída. Então, a gente tem a entrada. O que é a entrada? Quantos quilos de latão? Então, a quantidade, né? Latão. Quantos quilos? É float. Eu posso ter 1,5 kg, 2,5 kg, enfim. Quantidade de latão. E a saída? O que é a saída? Quantidade de cobre e quantidade de zinco. Também float. Né? E o processamento? Bom, se eu sei que a quantidade de latão é igual à quantidade de cobre mais a quantidade de zinco,
basta... Como é que eu acho a quantidade de cobre e zinco? Eu tenho que fazer uma expressãozinha que relaciona, né? Então, cada 10 quilos de latão vai ser igual a 7 quilos de cobre mais 3 quilos de zinco. Tá? Então, se eu colocar como entrada o valor 10, ele vai ter que me retornar o quê? 7 cobre e 3 zinco. Como é que eu faço? E se eu botar qualquer valor aqui? Né? Eu colocar 11. Quanto que vai dar de cobre e quanto vai dar de zinco? Então, é a mesma coisa. Ela é um cálculo proporcional. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Bom, eu sei que 7 mais 3 dá 10. Então, eu pego a entrada, a quantidade de latão, e divido por 10. Tá? Eu multiplico por 7 para saber a quantidade de cobre. E eu multiplico isso por 3 para saber a quantidade de zinco. Tá? Então, é assim. Pega a entrada, divide por 10, multiplica por 7 para saber a quantidade de cobre. Pega a entrada, divide por 10, multiplica por 3 para saber a quantidade de zinco. Beleza, então vamos para o código. Cria um novo, arquivo vazio. Vamos salvar, questão 6. Ponto C. Vou copiar aqui a questão 5. Então vamos lá, para a entrada. A quantidade de latão e para a saída. Quantidade de cobre e quantidade de zinco. Digite a quantidade de latão. Quantidade de cobre é latão sobre 10. Quantidade de zinco é latão sobre 10 vezes 7,0 vezes 3,0. Vamos fazer a saída, cobre. Cobre e zinco. Então, a gente entrou com a quantidade de latão, printou a quantidade de cobre e de zinco e fez o processamento. Vamos lá, ó. Compilou, executou. Digite a quantidade de latão. Ah, eu quero 10 kg de latão. Então, 7 kg de cobre, 3 kg de zinco. Ah,
Eu quero 15,68. Então, vai ser 10,976 quilos de cobre, 4,704 quilos de zinco. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Agora são 21h48. Falta a 7, a 8, a 9 e a 10. O que vocês acham da gente continuar na próxima aula? Pode ser, professor, sem problemas. Pode ser? Tranquilo, professor. Vocês estão com alguma dúvida do que Até o foi momento, apresentado até agora? Até o momento não, eu tava em dúvida na questão 5, agora eu já consegui já entender já. Beleza, legal. Pessoal, então a gente fez até a questão 6, a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Falta a questão 7, 8, 9 e 10. Então, na nossa próxima aula, a gente continua a elaboração da lista. Tá? Então, vai ser essa semana, na sexta-feira. Então, a gente faz a questão 7, 8, 9 e 10. E na próxima semana, a gente começa o segundo módulo da disciplina, então. Tá? O conselho continua o mesmo. Continuem tentando fazer as questões que a gente ainda não corrigiu, que eu ainda não expliquei, para que na próxima aula, né, vocês aproveitem melhor a explicação. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.